Olá, corceleiras e corceleiros, tudo bom com vocês? Gabriel aqui na área. Bem-vindo ao canal, o canal dedicado ao cavalinho da Ford e também a carros antigos em geral, principalmente nacionais. Também, às vezes, eventualmente aparecem uns importados aí, mas o foco do canal é na nossa indústria aqui brasileira. Beleza? Esse vídeo eu vou dar continuidade à história que eu tô contando aí com os materiais de época que eu tenho aqui, que eu pesquisei, e eu já tenho 5 partes já da primeira geração do Corcel, né? O Corcel 1, como ficou chamado depois que veio o 2, né? Ele foi rebatizado popularmente de Corcel 1, mas a primeira geração do Corcel, que foi lançado ali na segunda metade de 68 e foi até 77. Na segunda metade de 77, em outubro de 77, mais precisamente, a Ford faria um lançamento de um carro praticamente todo novo, né? Muito poucas coisas mecânicas assim se mantiveram, né? O motor, o câmbio, alguma coisa assim, foi aprimorado, mas é praticamente o mesmo motor, o mesmo câmbio, ele só foi aprimorado, né? Algumas coisas diferentes ali, mas a base é a mesma. Mas o carro, o resto todo o carro foi modificado, assim. A parte externa quanto interna, o carro foi totalmente desenvolvido para chegar no Corcel 2. E é curioso esse carro porque a primeira geração do Corcel, ele foi lançado com uma verdadeira mistura ali, né, de Willys Overland, que é uma empresa americana, com a Renault, que é francesa. Aí que a Ford adquiriu, virou sócia majoritária da Willys Overland, e ela assumiu esse projeto do Corcel, e ele foi lançado basicamente com esses 3 empresas, né, e unindo os Estados Unidos, França e Brasil, né, para fazer o Corcel 1, que foi essa mistura dessas empresas em países diferentes, aqui vindo a se tornar o Corcel 1. O Corcel 2, ele já é um pouco diferente, porque já é um projeto já que a Ford encabeçou ele, começando os protótipos nos Estados Unidos e depois vindo para cá para fazer alguns detalhes, né, aprimorar ele e fazer as partes da lanterna, dos frisos, os detalhes foram feitos aqui no Brasil, mas o projeto iniciou lá nos Estados Unidos, inclusive com a supervisão do então dono da empresa, né, que era o Henry Ford II. O presidente aqui na Ford aqui no Brasil era o Joseph O'Neill, e ele também foi um dos principais responsáveis pelo projeto também. Bem, esse projeto da Ford, ele iniciou lá por meados de 73. A Ford já estava querendo desenvolver uma nova versão do Corcel, e diferente do Corcel 1, né, um carro realmente novo, né, a Ford havia apresentado o modelo 73 em 72 ali, né, e tinha feito um facelift ali, alguma coisa de estética, mas a base do carro era a mesma, né. O motor apresentado também ali, havia sido apresentado o motor XP em 72, ali o modelo 72, que era 1.4, mas a intenção da Ford era realmente fazer um carro mais moderno e totalmente novo, né? Porque o ano de 73 foi um ano de lançamentos bem importantes para a nossa indústria. Teve o Chevette, teve o Dodge 1800, que viria a ser chamado de Polara depois pela Chrysler, e também a Brasília, né? E esses carros movimentaram bastante o ano de 73, e também havia um lançamento por vir ainda, que viria em 74, que seria o Volkswagen Passat. A Volkswagen entraria ali mais firme nessa briga pelos carros médios, com o carro de uma mecânica mais moderna, né, a tração dianteira, motor dianteiro, refrigerado a água. O mercado já cobrava um pouco mais dessa questão da modernidade para os carros da Volkswagen, né? Esse carro que veio do projeto da Audi lá na Alemanha, e ele viria a ser lançado ainda aqui no Brasil, mas a Ford, já antevendo isso, já também se preparava para um carro também para combater principalmente o Passat. Para desenvolver esse carro, a Ford fez algumas pesquisas que eram secretas, né, assim, fechadas para algumas pessoas convidadas, e a primeira delas, assim, que se tem notícia, e a primeira de 3 ali que foram identificadas principalmente pela revista Quatro Rodas,
Foi feita em dezembro de 1973 e foi publicada em janeiro de 74. Aqui a gente pode ver um protótipo do Corcel com a frente ligeiramente lembrando o Corcel 2, a lateral acho que é o que mais lembra ali, né? A porta grande, mas era um protótipo ainda diferente da versão que viria a ser o Corcel 2 de fato. E ele ainda trazia as faróis circulares, né? Que era uma coisa que mudou lá pra frente, lá na fase final do projeto, que era uma coisa já moderna, já na Europa já estava começando a se usar faróis retangulares, e a justificativa para isso não era só puramente estética, era uma justificativa de uma melhor iluminação e tudo, e uma tecnologia mais moderna, né? Então, mas aqui ainda o protótipo, o primeiro ainda, era um farol circular. Bem, essa pesquisa foi realizada, como eu falei, em dezembro de 1973, ela foi realizada pelo Instituto Inese, e no subsolo do Palácio de Convenções do Parque Anhembi, em São Paulo. E lá foram apresentados 7 carros em formato de leque para que os convidados fizessem algumas avaliações, né? Eles respondiam questionários sobre o que eles acharam do carro, e entre eles estavam ali, né, Chevette, os carros lançados nesse ano, né, os carros novos, o Chevette, a Brasília, tinha o Corcel Coupé 73, né, que era o Corcel atual, e um Audi 80 também, que era um Audi que derivou o Passat, né, ele tinha uma semelhança com o Passat, e o Passat alemão também, que a Ford mesmo importou para fazer essa pesquisa, porque lembrando que o Passat ainda não tinha sido lançado, então esse era um Passat que a Ford importou diretamente da Alemanha. E entre esses 7 carros, haviam 2 protótipos do novo Corcel. Basicamente, que a Quatro Rodas avaliou que a estética dele externa era bem feia, assim, né? Ele era mais para ilustrar a parte interna do carro, e o outro sim com a parte externa, né? Para ser avaliada, que é o que tem as fotos ali, né? O outro protótipo não aparecem fotos ali, que inclusive essas fotos foram tiradas em segredos, né? Aqui a reportagem é do Nehemiah Vassão, o jornalista da Quatro Rodas. As fotos aqui não dizem exatamente quem tirou, não sei se foi ele mesmo, mas aqui as fotos foram tiradas em segredo, né? Mostra só esse protótipo que teve a nomenclatura da letra J, que era o modelo que ele, para ser avaliado da forma externa dele, né? O outro modelo, o protótipo, tinha a letra T, a nomenclatura T, e era só a parte interna que interessava, mas ele não chegou a ser feito fotos dele, né? Aqui a gente pode ver a maçaneta ainda era a maçaneta que não era a maçaneta do Corcel 2, era mais parecida aparentemente com a do Corcel 1 mesmo, né? Ela não era aquela maçaneta acoplada ali, né? A porta, né? Mais discreta, ela era aquela mais semelhante com o modelo do Corcel 1 mesmo, o retrovisor era do Corcel 1. É curioso que ele não tem o quebra-vento, ele tem só uma divisão ali na janela, mas ele não apresentava quebra-vento. Inclusive, durante algumas reportagens aqui ainda, o quebra-vento havia sido retirado, né? Só em versões mais posteriores que ele realmente, de fato, foi apresentado, né? Aqui a gente vê uns frisos que lembravam, né? Lembra o friso na posição do modelo LDO, né? Do que foi lançado de fato. A grade também é diferente, a grade é cromada ali, né? Provavelmente é de material metálico, né? E o para-choque também é um pouco menor, um pouco diferente da versão. E os piscas ainda eram colocados sob o para-choque. Lembrando também ainda o Corcel 1, né? Diferente da versão do Corcel 2, que tem os faróis e os piscas envolventes, né? Assim como a lanterna traseira também. A parte traseira a gente vê uma lanterna também parecida com a do Corcel 1 ainda, né? E bem menor do que a versão que de fato saiu no Corcel 2, né? Curioso também que ele tem uma caída no capô, ali na parte frontal, ali indo para a grade, bem bruta ali, né? Bem diferente da versão que saiu de fato, né? A lateral dele é bem parecida ali, a porta aparentemente já é uma porta bem grande, né? Que a porta do Corcel 2 é 27 centímetros maior do que a porta do Corcel 1, né? Que era uma solução que a Ford
arranjou para facilitar o acesso aos bancos traseiros, né? Bem, e essa pesquisa que a Ford desenvolveu, ela durava mais ou menos em 2 horas, em média, ali, né? Em que os convidados avaliavam os carros, eles davam uma olhada nos carros por dentro e por fora, né? Os que eram acessíveis ali. E nisso eles respondiam um questionário e foram convidados 500 pessoas para essa primeira pesquisa secreta da Ford no desenvolvimento desse novo Corcel, que ainda não era o Corcel 2, né? Ele internamente era chamado de Projeto Onça. O nome Corcel 2 ainda viria posteriormente, e é curioso que o 2, né, em números romanos, tem uma referência com o nome do próprio Henry Ford II, né? Que o Henry Ford II também se escreve com o 2 em números romanos. Então acho que tem uma sacada aí do dono da empresa nessa época aí. Em março de 1974, o presidente da Ford, o Joseph O'Neill, ele relatou que o projeto desse novo Corcel seria totalmente novo, principalmente porque tinha um problema de que a Ford pagava royalties ainda para a Renault pelo projeto do Corcel 1 ainda. Então, um dos motivos também da Ford fazer um carro totalmente novo era para justamente não continuar pagando royalties para a Renault francesa, né? E nisso fazer um carro que o lucro, né? Toda a criação era da Ford, todo o lucro também iria para a própria Ford. Em janeiro de 75, começaram a aparecer alguns protótipos, desenhos, né? Para essa nova versão do Corcel. E tem 2 edições, né? Tem uma de janeiro de 75 e fevereiro de 75. A Quatro Rodas mostrou um pouco desses desenhos que seriam dos protótipos do novo Corcel. Na edição de janeiro de 75, com uma reportagem de Nehemias Vassão, ele, como sempre, né, era o repórter responsável pelo setor de segredos da Quatro Rodas, e essas ilustrações são feitas pelo Ernest Hilke. E aqui eles mostram o Corcel basicamente não mudou muito da versão do protótipo ali, que tinha as fotos ali. Mas são apresentados também na outra edição de fevereiro ali, foram apresentadas também a versão LDO, GT, a Belina também, né? Porque o protótipo que foi feito na pesquisa lá em dezembro de 73 só mostrava o cupê de 2 portas. Aqui, basicamente, né, o carro ainda com os piscas embaixo, ele mudou um pouco de posição ali, os piscas, né? Mas os frisos laterais são praticamente iguais, o retrovisor também ainda não apresentava o quebra-vento, as lanternas traseiras ali, ainda pequenas, né? O carro praticamente o mesmo carro, né? A grade mudava bastante ali, porque a grade tinha 2 frisos cromados e o logo da Ford bem grande na grade ali, que é uma coisa que acabou caindo, né, no decorrer do projeto. E que no final saiu com a logo da Ford bem menor do que esse Ford aqui escrito aqui, né? É interessante lembrar também que o Corcel, essa nova versão do Corcel, estava programada para sair em 76 como modelo 77. No desenvolvimento acabou atrasando algumas coisas e a Ford preferiu lançar ele em 77 como modelo 78 mesmo. Até porque um dos motivos é que o Passat acabou não vendendo tanto assim no começo quanto era esperado, né? Tanto a Volkswagen quanto a Ford esperavam que o Passat fizesse um sucesso maior no começo, mas alguns problemas fizeram com que o Passat não vendesse tanto quanto era esperado e a Ford tivesse mais calma para lançar ele com calma em 77 com o modelo 78. Uma das coisas que a gente nota que era muito questionada no Passat, nas primeiras versões, são o câmbio. O câmbio era bem criticado ali. E talvez tenha sido isso que não agradou muito o público no começo, mas que a Volkswagen resolveu e tornou o câmbio do Passat uma das referências depois que ela resolveu esse problema, né? É curioso que essa traseira aqui também ela tem um estilo meio fastback ainda, né? Que ela lembra um pouco mais o Polara, né? Ela ficou um pouco diferente na versão final. E esses protótipos apresentavam uma saída de ar na parte da coluna C, ali na coluna traseira, no vidro, ali, rente ao vidro traseiro, que é uma coisa que também caiu, né, com o tempo foi caiu e na versão final não teve também. Uma das diferenças também desse desenho aqui para o protótipo anterior é que as maçanetas já são embutidas na porta já, da forma com que ele de fato iria sair em 77.
também. O que era apresentado pela Ford era que o volante seria igual da versão LDO do Corcel, que também foi mudando com o tempo também e no final das contas saiu diferente, né? Como eu falei anteriormente, o projeto dele foi iniciado por estilistas nos Estados Unidos, foi feito a continuação do desenvolvimento dele aqui no Brasil. E uma coisa que é interessante é que havia a possibilidade, a Ford cogitava a possibilidade de usar um 4 cilindros que eles estavam começando a fabricar e que eles iam exportar também um motor, que era o projeto Georgia, chamado, que viria a ser o OHC, que é o 2.3, né, que é usado no Maverick, aqui na versão nacional, né? Que no fim também ele era uma possibilidade de ser usado na versão GT e na Belina também, mas que alguma coisa fez com que a Ford não aproveitasse esse motor na linha Corcel. Ali foi mostrado mais a versão Coupé, né, em janeiro, aqui essa versão de fevereiro. Também tem a reportagem, né, do Nehemias Vassão, também a ilustração também do Ernest Hilke. E aqui ele já mostra as versões GT, a Berlina também. E uma versão 4 portas também, que havia possibilidade também, havia a ideia da Ford de lançar o Corcel 4 portas, porém a capota do carro seria idêntica à versão Coupé, não teria essa diferença que tem, assim como tinha a diferença do Corcel, né? Do Corcel 1, que a capota é diferente, né? A coluna de trás tem um caimento diferente, assim como o Del Rey também foi feito a capota diferente do Corcel 2 para facilitar a posição do modelo 4 portas. Nessa edição foi apresentado os desenhos do GT, da Belina e do 4 portas, né? E a Belina só era apresentada aqui nesses desenhos com a versão do vidro traseiro inteiriço ali, né? O vidro lateral traseiro. Ainda não havia o projeto com as aberturas do vidro basculante ali, né? Aqui também, novamente, se cogitava o 4 cilindros do projeto Georgia, que era o OHC, na Belina. O mercado das peruas nessa época era disputado pela recém-lançada Caravan e pela Variant. Só que a Variant era mais barata que a Belina da versão atual, né? Então assim, ela vendia mais porque era mais barata. E a Caravan também era um modelo um pouco maior também, né? A Belina estava entre esses dois carros ali, né? A Caravan recém-lançada e a Variant, né? Havia uma possibilidade da Volkswagen lançar a perua do Passat, mas que também nunca houve, e também havia uns projetos também do lançamento de uma perua do Dodge 1800, que também ficou só na teoria. Aqui na revista é interessante mostrar que os desenhos mostram já a intenção da Ford de fazer uma versão com os frisos diferentes para o LDO, em comparação com o L, né? Que de fato isso foi um dos diferenciais do modelo para o outro. Aqui já é 75, né? Já tinha sido lançado a versão LDO do Corcel 1 e ele também trazia algumas diferenças externas, assim, é bem pouca, né? Tem aquele frisozinho fininho ali, né? Mas a diferença era maior interna, né? Na versão do Corcel 1. E aqui a Ford para o Corcel 2 já pretendia fazer uma diferenciação maior dos modelos do L para o LDO. É curioso que essa versão era previsto para a versão LDO ser parecida com o Maverick, também LDO. Tinha uma chapa cromada atrás ali, mas que logo foi abandonada também. Também aqui era cogitado uma capota de vinil para o Corcel, mas que também foi abortado em algum lugar, em algum momento foi abortada essa ideia. Agora estamos em outubro de 1975 com outra pesquisa secreta da Ford, em que os jornalistas da Quatro Rodas conseguiram entrar e registrar o que estava acontecendo ali nos planos da Ford. Dessa vez a Quatro Rodas enviou um jornalista que era desenhista também, e ele registrou alguns desenhos do que seria do painel ali, do forro de porta, de algumas partes internas, que imagino que devido à pouca iluminação desses locais, assim, não devia ser fácil fotografar e tal. O sistema de segurança ali não permitia, e então um desenhista ajudava bastante nessa questão. Bem, essa pesquisa foi realizada em setembro de 1975 pelo IPOM, num grande galpão na rua Butantã, em São Paulo. E dessa vez receberam 1.500 convidados. Foram apresentados 13 carros expostos. E também nessa pesquisa também haviam versões que a Ford pretendia mudar no Maverick também, né? Eles fizeram alguns
algumas modificações na grade do Maverick e nas lanternas traseiras. Ali tinha uma leve modificação ali nas versões da segunda geração do Maverick. Entre esses carros ali, tinha um Corcel 76, que era o Corcel atual, né? O Maverick com a modificado, a Brasília, um Opala Coupé, um Passat, que já havia sido lançado, né? Nessa altura que ele já tinha sido lançado, não precisava ser o Passat alemão, como na outra pesquisa. Um Maverick atual, um Chevette e 2 Corcéis protótipos. Um Corcel para mostrar a parte externa do carro e um Corcel que era só feito para mostrar a parte interna. Então ele era de fibra de vidro, assim, ele não tinha... o foco dele era a parte interna mesmo. Né? E essa reportagem também do Nehemias Vassão, né? E tem as fotos aqui, tiradas aqui também em segredo, né? Que as fotos que aparecem aqui são do Hiroto Yoshioka. E os desenhos são de 2 desenhistas, tem os desenhos do projeto aqui do Ernest Hilke e tem os desenhos do jornalista que foi enviado lá para desenhar a parte interna, que é o Enio Araújo. E aqui dá para ver o projeto dos desenhos do Ernest Hilke, que são ainda basicamente na mesma vibe ali do anterior, né? Não tinha havido muitas modificações, né? Ainda o farol circular, né? Poucas modificações nessa versão aí. O painel aqui é interessante, que o painel dá pra ver que ele é bem parecido com a versão que de fato saiu, né? O volante do Standard, que viria a ser no Standard, né? A posição ali do relógio, dos mostradores, ainda de uma forma bem parecida com a versão que de fato saiu no Corcel 2 em 77. O forro de porta é um pouco diferente ali, né? Os desenhos do forro de porta trazem algumas diferenças ali, né? Embora a posição seja praticamente a mesma que saiu. Mas o que é curioso é que ainda tem aquela saída de ar na parte da coluna C, ali na coluna traseira. Coisa que foi abolida na versão final. Pois bem, edição de setembro de 1976 e a 4 rodas, mais uma vez fotografando eles em segredo. Dessa vez foi em testes feitos no Mato Grosso, numa cidade perto da capital, Campo Grande. Foram feitos, a Ford levou lá alguns carros para testar lá e a 4 rodas descobriu e foi lá e fotografou o Corcel nessa edição e tem uma outra edição que eles fotografam também a Belina. Essa edição ela é bem parecida com a daquele teste de pesquisa ali, né, de opinião. Ainda com o farol circular, né, que ele tem o aro ali do farol, embora seja retangular desde os primeiros protótipos ainda, mas o farol ainda é circular, né, o pisca ainda na parte inferior ali do para-choque. Ao lado das entradas de ar ali, muito parecido, isso ainda é muito parecido com o Corcel 1 ainda, né? Isso viria a ser modificado depois. O retrovisor também ali é idêntico do Corcel 1, a grade ainda é diferente e ainda havia a saída de ar lá na parte traseira, lá no carro. Essa reportagem é também do Nehemias Vassão e as fotos que foram registradas aqui são do Cláudio Laranjeira e do Geraldo Guimarães. E aqui a 4 rodas já mostra que a intenção da Ford de realmente lançar o Corcel em 77 e não em 76 como eles estavam se programando. Então aqui já houve a mudança do cronograma de lançamento do Corcel e da Belina também. Aqui na edição de outubro de 76, em que a Belina é mostrada aqui, né? E aqui já mostrando com uma versão diferente, não era o vidro inteiriço atrás, era uma versão que trazia uma divisória ali no vidro traseiro lateral. Aí também, basicamente, a frente praticamente igual ao Corcel, né? A lateral muda a traseira ali, a capota pela questão da perua mesmo, mas o carro é praticamente igual. E aqui ainda havia a possibilidade, a Ford ainda cogitava, e há relatos de que eles fizeram testes lá no Mato Grosso, com o motor 4 cilindros do Maverick, o OHC 2.3, né, que era o projeto Geórgia, que era chamado aqui. Mas havia essa possibilidade ainda do motor do Maverick, que no final das contas foi abortado. Aqui a gente tem, em dezembro de 1976, um projeto, aqui já bem parecido com a versão final já, né? Que aqui realmente foi feito ali os faróis ali dianteiro retangulares, as lanternas envolventes ali e tudo. Ainda tinha um pisca ali na parte de baixo ali também. Engraçado que tem em cima e tem embaixo. Mas aqui já é um projeto já bem próximo do que de fato saiu em 77.
Aqui foi realizada também, a Quatro Rodas relata também a realização de outra pesquisa de mercado também que a Ford fez, de novo realizada pelo IPOM, dessa vez no Templo Pentecostal Brasil para Cristo, na Lapa, em São Paulo, entre novembro e dezembro de 1976. Nessa pesquisa foram convidadas 500 pessoas e curioso que o brinde para as pessoas que iam era uma garrafa de vinho chileno. Além do Corcel também, que era o Projeto Onça ali, né, intitulado Projeto Onça, havia também nessa pesquisa um tal de Mini Corcel, que a Ford pretendia lançar, acredito eu que era o Fiesta, né, um Fiesta bem diferente da nossa versão aqui que vem nos anos 90, que era um carro que a Ford já tinha na Europa, né, um carro pequeno para competir ali com o Fusca, o Chevette e o 147 na época, né. Mas a Ford, alguma coisa fez ela não lançar esse carro, assim, pelo menos ela, não sei se foi o resultado dessa pesquisa, alguma coisa assim, que fez com que ela, de fato, não tivesse lançado. Aqui nessa versão foi retirada, enfim, retirada as saídas de ar lá na janela, nas janelas traseiras laterais, e aqui a gente vê que realmente o carro já é bem parecido com a versão final já, né? Inclusive aqui tem os desenhos, aqui a reportagem sempre do Nehemias Fação aqui, né? Sempre fazendo esse maravilhoso trabalho de pesquisa aqui, de segredos. As ilustrações do Ernest Hilke. E aqui mostra bem nos desenhos, aqui à frente, né? Com a grade ali. É curioso que a grade aqui ainda tinha 5, né? Pelo menos o desenho que aparece aqui são 5 linhas horizontais e na versão final foi 6, assim, tem uma diferença. Não sei se foi acrescentado ou no desenho ele acabou desenhando só 5, mas na versão final tem um a mais. Aqui a lanterna traseira já é uma lanterna maior, já, né? Uma lanterna bem mais parecida ou semelhante, porque aqui é só um desenho, né? Então não dá. Aparentemente era uma lanterna já idêntica à versão final, já, né? Aqui foram usados mais carros, né? Tinham 3 protótipos do Mini Ford. Tinha um 147, um Passat, 2 novos Corcéis ali de protótipos, né? Brasília, Chevette, um Fusca, um Corcel atual e mais 2 Passats ali também. E para essa versão já havia sido excluída também a possibilidade dos bancos inteiriços que tinham no Corcel 1, que era uma coisa que os taxistas adoravam ali, né? Na época era permitido pôr 3 pessoas na frente. Então são 6 pessoas que poderiam ser levadas, né? No Corcel 2 isso já foi excluído já e ele tinha bancos individuais apenas. A Ford cogitava fazer uma versão de 3 portas do Corcel, assim como existia no Passat, né? A Volks fez uma versão que, assim como a versão alemã também, em que o porta-malas abria também junto com o vidro ali, né? E tornava uma terceira porta chamada, né? Então tinha a versão normal, né? A versão que o porta-malas abria só a parte do compartimento, e havia essa versão de 3 portas, que o porta-malas abria com a janela também, criando uma abertura maior também, um acesso melhor ali tanto a parte traseira do carro quanto o compartimento. A Ford cogitava fazer isso com o Corcel também, mas no final também não foi lançado também essa versão de 3 portas. Aqui chegamos então à edição de agosto de 1977, que é a última versão registrada aqui pela revista Quatro Rodas de um protótipo do Corcel, que na verdade já não era nem um protótipo, né? Já era a versão final, já uma versão de teste já, né? É praticamente igual, ele só está com algumas coisas ali diferentes por causa do teste mesmo, a versão de teste. Inclusive com a roda traseira lá uma roda tipo de bicicleta lá atrás, que era para testar, fazer testes mais precisos no carro. Essa versão aqui já não trazia muitas modificações, e era realmente como de fato o carro saiu, né? Aqui já trazia as fotos, né? Teve uma foto durante o dia aqui do Corcel e teve fotos noturnas aqui também da Belina, né? Essa reportagem novamente do Nehemias Fação e fotos do Heitor Rui, que foram feitas aí da versão, praticamente a versão final aqui já, né? A versão de testes do Corcel 2. E aqui já previsto o lançamento para outubro já, né? O modelo 78, o lançamento seria em outubro de 1977.
15 de setembro de 1977, saiu a notícia de que o Corcel 2 iria começar a produção em 17 de setembro desse mesmo ano. O modelo antigo, né, o Corcel 1, havia sido parado já de ser produzido no dia 2 de setembro do mesmo ano. Essa matéria saiu justamente na entre safras ali, né? Foi na época em que nessa época eles estavam preparando justamente a produção do Corcel 2, já havia parado a produção do Corcel 1. Foram produzidos do Corcel 1 mais de 600 mil unidades desde o lançamento em 1968. A previsão era de 125 mil unidades do modelo 78 e foram investidos 75 milhões de dólares e eram previstos modelos 4 portas para o modelo 79. Então a Ford ainda acreditava no Corcel 4 portas aqui, mas que logo o próprio Joseph O'Neill já iria dizer que não era bem assim e que não era... A Ford não iria lançar, que de fato só saiu no Del Rey, né? O jornal destaca a semelhança com o Renault R15, que havia sido flagrado no centro de pesquisa da Ford. O design, né? O design europeu do Corcel 2 é bem realçado assim, pelos jornais e pelas revistas da época, né? No seu lançamento, né? E já era mencionado o opcional de limpador de faróis, embora esse acessório só fosse ser lançado no modelo 79. Em 28 de setembro, a Ford se planejava para fazer o lançamento oficial do Corcel 2. Inclusive eu vou deixar o link de uma matéria bem interessante do material sobre esse lançamento, em que o Marcos Rosen, do Museu da Imprensa Automotiva, do MIAL, né, ele fez recebeu uns documentos, aí, ele que faz um trabalho muito importante, hein, na preservação da história da imprensa automotiva, né? Um maravilhoso trabalho, parabéns para ele aí pela todo o empenho que ele tem, toda a dedicação. Ele fez uma matéria para Autosport e lá eles falam um pouco desses detalhes desse lançamento, inclusive que teve show do Roberto Carlos e que era para ser em São Paulo, mas teve que ir para o Rio de Janeiro em cima da hora, então a Ford teve que correr assim com os preparativos para mudar o lançamento para o Rio de Janeiro, que foi no circuito de Jacarepaguá. Inclusive tem uns documentos ali, né, mostrando toda uma parte dessa burocracia, porque a Ford tinha que... todos os documentos que ele preparava aqui no Brasil em português tinham que ser feitos cópias em inglês também para a matriz nos Estados Unidos. E foi realmente uma correria ali para que fossem lançados o Corcel 2 nessa data. E inclusive até ali tem um relato de que a traseira do Corcel não foi feita a tempo para as fotos de divulgação. E até eu me questionei, até quando você vê esse panfleto aqui de divulgação, você vê que não tem muitas fotos da traseira, né? A traseira realmente tem algumas fotos, algumas imagens aqui que parecem que foram completadas com desenho, né? Mas nas fotografias mesmo, não tem a traseira do carro. E ali ele diz que o carro não tinha não havia ficado pronto para essas fotos aqui. É interessante isso, notar. E para esse lançamento também, inclusive o próprio Henry Ford II viria para o Brasil para se encontrar com o presidente em questão, o Geisel, né, na época que era o presidente atual do Brasil, e também para ir nesse lançamento do Corcel 2, lá no Rio de Janeiro. Então, assim, era uma coisa bem especial, né? A Ford havia investido muito tempo e dinheiro nesse carro e foi um lançamento bem especial, assim, da marca, né? Eu acredito que foi um trabalho ali que, durante todos esses anos, assim, para desenvolver um carro que fosse moderno, né? E é interessante que havia também um foco do Corcel 2 bastante com a segurança, né? O público havia, né? As pessoas estavam se conscientizando um pouco mais sobre os acidentes que eram causados no trânsito, e era uma tendência mundial, assim, os carros se tornarem mais seguros. Então o Corcel 2 trouxe algumas coisas para melhorar nesse quesito, inclusive o para-brisas dianteiro laminado, ele não estilhaçava, né, em caso de acidente, e a direção retrátil também, para que ela não machucasse o motorista. E haviam vários desses recursos
que foram implementados no Corcel 2, que traziam mais segurança. E também a questão da economia, né? O Corcel, ele não tinha a questão da performance dele, realmente não é o foco dele, né? Inclusive, no teste da 4 rodas e nas outras matérias também que saíram no jornal, de época, realmente assim, o que deixa bem claro assim, é que a performance realmente não era o foco do Corcel 2. A Ford realmente não tinha essa pretensão de ser um carro esportivo, mesmo a versão GT, né? A versão GT, como a própria 4 rodas também mencionava nas versões anteriores, assim, a versão GT do Corcel era mais uma versão luxo, né, com equipamento diferenciado ali, do que realmente um carro com performance esportiva. Porque o mundo naquela época já estava passando por várias crises, né? Teve uma crise bem forte em 73 do petróleo, viria outra também no final da década de 70 também. Então, assim, um carro econômico naquele período, ele era mais valorizado do que um carro mais potente. Até carros de luxo também tinham esse objetivo também de ser, essa pretensão de ter um motor mais econômico por conta disso. Tanto que essa foi uma das opções da Ford para fazer o Del Rey, lá na frente, né, já nos anos 80, em fazer um carro que substituísse o Galaxy, tivesse o luxo do Galaxy, porém com a economia de um Corcel 2. Então o Del Rey entra nessa questão em equilibrar ali, né, os custos de um carro econômico, mas que fosse luxuoso também. Mas isso é um papo para outro assunto. Essa matéria da 4 rodas foi lançada em outubro de 1977, já com o carro já pronto, já aqui uma versão L, a reportagem do Cláudio Karsug e as fotos maravilhosas do Cláudio Laranjeira aqui dessa edição. E nessa edição que vem o folder de propaganda, né? A Ford, até eu fiz um vídeo sobre esse folder aqui, outras propagandas também, em que a Ford fez esse material maravilhoso aqui para divulgar a linha, né? Embora não tenha tudo aqui nesse folder, é um folder bem interessante que vem incluso nessa edição, vem incluso em outras revistas também na época, no mesmo período, né? Bem, e essa edição, ali a gente entende bastante essa questão do design europeu do carro, né, que era bem enfatizado, os faróis retangulares, a grade que era uma modernidade, né, essa grade que foi desenvolvida pela Ford, que ela aumentasse a quantidade de ar quando o carro estivesse em baixa velocidade para refrigerar o carro melhor, e ela desviasse o ar quando o carro estivesse em velocidades mais altas, para que ajudasse na aerodinâmica do carro. Então foi uma grade que teve até inclusive problemas na época para fabricação ali, na questão do layout dele, né, da geometria dele, né, do tipo da grade. Inclusive teve um pouco de atraso na fabricação, ali, alguns problemas devido ao formato dele, que era um formato feito num plástico ABC, que era chamado. E esse design europeu também trazia os faróis retangulares também, que foram desenvolvidos pela CBE aqui no Brasil, que tinha uma tecnologia digital. Então foram feitos uma pesquisa bem grande aí pela CBE para fabricar esses faróis que abandonavam o sistema Silly Beams, que era do Corcel anterior, e traziam uma versão mais moderna e uma versão mais fácil de ser trocado também. Havia toda uma modernidade nessa questão também da iluminação do carro. Além dos faróis serem envolventes também, né, que era uma coisa de segurança, que você consegue ver o pisca acionado pela lateral do carro também, né, que nos carros anteriores não tinha, né, os faróis ali, as lanternas eram direcionadas apenas para frente, né, tanto a traseira, né, você não conseguia ver de lado se o carro estava dando pisca. Os jornalistas especializados da época falaram que foi que o Corcel havia sido o lançamento automobilístico mais importante do ano. Inclusive aí a Volkswagen iria lançar a Variant 2 para competir com a Belina, a GM também lançou uma versão da Caravan SS ali, para tentar competir com esse lançamento bem especial do Corcel na época. O carro foi elogiado bastante, né? Um carro extremamente bom, não é um carro de corridas, né? É exaltado que ele não é um carro que não tem pretensões de corrida, mas é um excelente automóvel de passeio para a família média. O estilo europeu, né, é sempre exaltado nas matérias,
E o destaque da porta grande também, que a porta foi feita um tamanho 27 centímetros maior do que o Corcel anterior, que facilitava no acesso na parte traseira do carro. O sistema de ventilação também é bem elogiado pelas matérias, como até foi tido como um dos melhores da época ali, inclusive melhor do que o do Chevette, que era um carro bem elogiado nesse quesito. O nível de ruído foi dito como bom. Porém, quando a rotação passava de 4.000 rotações por minuto, ali ele ficava um pouco ruidoso. Mas como na época, vale lembrar que o limite de velocidade era 80 por hora, então o carro, se andasse mais ou menos naquele ali, né, até uns 100 por hora mais ou menos ali, ele não atrapalhava muito essa questão do ruído, né, do giro do motor aí muito alto. Que só foi resolvido também isso, né, a questão do giro da quarta marcha, em 79, quando veio o câmbio de 5 marchas. A princípio ele foi lançado somente com o motor 1.4 e somente com o câmbio de 4 marchas. E é interessante também notar que o carro saía bastante de frente nas curvas, principalmente curvas fechadas, porque a disposição do motor fica à frente do eixo dianteiro. É uma coisa curiosa do Corcel, que traz essa instabilidade para ele nas curvas, assim. E é interessante até ter um gráfico da própria Ford que mostra isso ali numa propaganda já de 1980, em que dá para ver que o motor ele fica acoplado na frente do eixo dianteiro. Isso traz um desequilíbrio ali do peso, né? Se ele fosse acima do eixo ou até antes do eixo, né, o que é bem mais difícil de ter, ele ia ficar um pouco mais equilibrado a relação de pesos, né? Traria uma estabilidade melhor. Mas como o carro não tinha uma pretensão de performance, também isso não atrapalhava tanto nisso, né? Pois bem, pessoal, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, em que eu trouxe aí os projetos, né, os pré-projetos aí do Corcel 2, os protótipos e o lançamento dele em 77, como o modelo 78. Num próximo vídeo eu vou continuar aqui falando um pouco mais desse modelo 78, né, e trazer adiante aí também o modelo 79, que tem uma mudança mecânica bem importante entre esses dois modelos, né, o 78 e 79. Esteticamente eles são praticamente idênticos, né? Mas tem poucos detalhes assim que mudam visualmente, né? Então agradeço a todos pelas visualizações, pelos comentários, comente o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Se vocês gostaram, manda para os amigos, se vocês não gostaram, mande para os inimigos também. Vamos divulgar o canal para a gente crescer aí cada vez mais na plataforma e para a gente continuar falando aí sobre esses carros maravilhosos aí que são os Corcéis, os parentes também do Corcel, né? Também o Del Rey, a Belina, a Pampa. Fiquem bem, se inscrevam no canal, compartilhem e essas coisas que vocês estão cansados de ouvir dos youtubers, pra gente continuar fazendo vídeos aí. Um grande abraço, fiquem bem, até a próxima então, pessoal.